As técnicas agrupadas aqui pretendem dar aos formandos oportunidades para explorar um tema, seja através da leitura, experiências, discussão, em trabalho individual, aos pares, em pequenos grupos ou em plenário. As técnicas promovem a reflexão crítica através da variação de atividades individuais, troca aos pares ou em pequenos grupos que encorajam os formandos a expressar e explicar suas ideias, bem como compará-las com a dos outros. O aquário é uma maneira de organizar uma discussão de forma que um grupo pequeno discute um tema num círculo interno rodeado pelos formandos que observam a discussão. A metáfora aquário consiste em pensar nos peixes que vivem dentro de um ambiente, enquanto aqueles do lado de fora estão livres de observar sem interferir diretamente. Esta técnica permite reforçar habilidades de escutar e falar através de um cenário que os permite explorar, discutir, tirar conclusões sobre um tema e contribui para o desenvolvimento de habilidades de debater com respeito, usando argumentos razoáveis para apoiar sua posição através da reflexão das observações feitas pelos formandos em volta. Em adição, a discussão de pontos de vista diferentes é capaz de fornecer aos formandos uma visão mais completa dos assuntos em causa. Então, vamos lá. O debate tem que ter um secretário, não é isso? Sim. E um moderador. O grupo interno já selecionou? Sim. Tá bem? Quem é? Moderador? Secretário? Sim. Muito bem. E nós, os intervenientes, o que é que devemos fazer? Para me recordar, não é? Vamos pedir o Josefa, não é? Edmilson, pode ler as regras para todos nós, rapidamente. Moderador, estabelecer regras a serem respeitadas por todos. Apresentar os participantes. Expor sumariamente o assunto. Dar palavra aos participantes que desejam intervir. Relacionar diferentes ideias apresentadas. Colocar questões sempre que se mostrar necessário para orientar o debate. Apresentar as conclusões. Secretário. Apoiam o moderador registrando as inscrições dos que pedem palavra e aspectos relevantes do debate. Participantes. Respeitar as regras estabelecidas, o trabalho do moderador e o tempo de intervenção dos outros. Intervir cingindo-se ao tema do debate e respeitar os demais intervenientes. Muito bem. Então, são as regras acordadas, não é? Então, vamos iniciar o debate. Muito boa tarde para os convidados. Estamos aqui, acredito, com os senhores futuros professores, não é? Estamos aqui para mais um dia de debate com um tema preocupante para a nossa sociedade, um tema transversal, que é a poluição ambiental. Bom, neste debate, o participante que quiser falar, peço que levante a mão, terá 30 segundos para expor a sua tese. Então, temos aqui um pequeno parágrafo introdutório para o nosso debate. No dia a dia da escola, passo a ler o parágrafo introdutório. No dia a dia da escola, que medidas podem contribuir para combater a poluição? Bom, sabendo que os senhores serão futuros professores, o que acham da poluição ambiental? Quais são os efeitos que a poluição ambiental tem trazido, ou que se pode observar, ou não tem nenhum efeito, pode-se realizar várias atividades, isso não interferirá nada o nosso mundo, ou o mundo ao nosso redor.
Se alguém tiver alguma coisa, peço que levante o braço. Sim? Sim, a poluição ambiental tem efeitos negativos no nosso dia a dia, pois a partir da libertação de gases das indústrias, podemos ver as mudanças climáticas no nosso país. E isso afeta a saúde de uma determinada região ou mesmo os animais. Falou de região, pessoas. Quem pode dar um exemplo de poluição ambiental que afetou diretamente as pessoas e os animais? Que tipo de poluição ambiental poderíamos falar? Bom, não tendo contribuição, vamos direto ao nosso assunto. Os senhores professores estarão nas escolas completamente. O que pode-se fazer nas escolas para combater a poluição? Sim, quer falar? Bom, eu preparo para o tema transversal, aliás, preparo para a poluição ambiental como um tema transversal e reconhecendo também que este tema aparece como um dos conteúdos nos programas de ensino e que, de acordo com o plano curricular, existem 20% do tempo anual letivo de ensino para se tratar de temas transversais como este, por exemplo. Então, o professor, neste caso, pode combater a poluição procurando ocasiões de palestras e debates com as crianças e transmitir alguns conceitos, alguns ensinamentos, até histórias de países que sofreram muito por causa da poluição ambiental. Será que esses 20% reservados para os temas transversais fazem alguma diferença? Porque parece que de um tempo para cá a poluição ambiental tem devastado o mundo à nossa volta. Será que eles estão a servir para informar as crianças, informar os alunos acerca desses temas transversais? Sim, Sim, muito bem. Para efetivar esse 20% de tempo concedido para os temas transversais, nesse caso da poluição ambiental, eu penso que os professores poderiam criar ou fazer uma espécie de trabalhos contínuos nas escolas, né? Fazendo o saneamento da mesma, onde também poderiam reciclar o lixo, separando de acordo com a sua origem. bom. Sem querer interferir, só para recordar, o círculo externo pode tocar no colega para intervir, mas vamos ter cuidado de tocar no colega que já deu uma contribuição, tá bem? Quer dizer, aquele que ainda não falou não pode sair do lugar, está bem? Se o participante aqui estiver a falar dos trabalhos coletivos, será que terá algum resultado do trabalho coletivo, enquanto algumas pessoas não têm informação, continuam a deitar o lixo no chão? Eu penso que já é um passo no começo. A partir do momento que a gente já começa a saber que o lixo é um problema para a sociedade e para nós mesmos, já é um passo dado. Eu penso que os passos seguintes poderiam ser feitos com o tempo. Bom, aqui tratou certo para todos, tratou de problema. Quais são os problemas que a poluição ambiental traz? Alguém? Poluição ambiental traz alguns problemas. Quais são esses problemas? Sim? Sim, visto que a poluição ambiental tem suas consequências, um dos riscos que diria que é o mais grave é a extinção de espécies dos seres vivos, posso assim dizer, como nós mesmos podemos descobrir, porque sabendo que a poluição ambiental pode alterar as temperaturas, levando a níveis máximos, nós podemos descobrir, porque tem corpos que não se adequam a certas temperaturas. E devido a essa dificuldade de adaptação a certas temperaturas, a probabilidade de nós morrermos ou até as espécies humanas morrerem. Tanto é que, devido a isso, parece que a poluição ambiental só estão a tratar do lixo. Estás a falar do lixo apenas quando se fala de poluição ambiental?
Sim, é para Sim, eu me enfoco que, na verdade, na produção nas escolas, acho que é um problema que é muito difícil de resolver. Porque nós vamos olhar para o lixo, falar de reciclar é muito bom e bonito, mas temos que olhar para a nossa realidade. Então, eu penso que o que vai acontecer é as crianças tiraram o lixo no pátio da escola para queimar. Então, estarão a solucionar o problema do lixo, a provocar outro problema que será a poluição atmosférica. O outro assunto, a poluição sonora, é inevitável na escola, porque nos intervalos, as escolas estão lá, as crianças estão sempre lá agitadas, a provocar barulho, gritar e tal, Então, eu penso que é um problema que, enquanto tentamos solucionar acabamos provocando o outro nas escolas. Então, eu penso que só podemos solucionar a questão do lixo nas escolas, mas a questão da poluição sonora, penso que vai ser muito difícil sanar esse problema. Sim, é assim. Eu acho que tocamos mais na poluição em termos de lixo, porque é o lixo está mais ao nosso alcance. Mas, após tentarmos selecionar vamos subir gradualmente. Eu acho que resolvendo a primeira situação, que é lixo, nós podemos muito bem explicar às crianças que certas, por exemplo, o fumo, né? Nós podemos explicar que deitando lixo no contentor terá um certo lugar para depois fazerem a queimada, é diferente de estarem a poluir em todo o canto. Quanto ao barulho, nós podemos ver as crianças que nós podemos tentar reduzir o barulho, porque é a nossa missão, porque se numa sala estão a estudar, outras estão a fazer barulho, nós podemos muito bem pedir para que reduzam o barulho, nos recreios também. Tendo em conta que as escolas arredores têm famílias, têm casas, a senhora acha que quando as crianças ficam no silêncio, enquanto as outras casas estão com músicas altas, não há nenhum problema, né? Nossa missão como professores é sensibilizar. Se nós vemos que o barulho está alto e perturba, do mesmo jeito que quando há certas barracas noturnas foram em algum momento fechadas ou dado certo limite, é porque nós também podemos sensibilizar os casos a reduzirem o barulho. Bom, muito obrigada pela vossa participação. Temos aqui como nosso tema medidas para combater a poluição. Vou dar a palavra ao secretário para dizer alguma coisa, para depois dizer algumas considerações finais. Eu penso que o tema foi realmente discutido com objetividade, de tal maneira que conseguimos sim ter a síntese daquilo que foi o tema transversal e tivemos também a expansão do debate por meio das ideias, das questões que aqui a mediadora fazia, que conseguiam levar os colegas mais para o tema foco. Então, eu penso que tudo foi na medida possível. Muito obrigado também para o grupo todo, merece uma salva de palmas. Né? Ok. Certo. Agora, vamos refletir então em torno do debate que nós fizemos. Vamos aos pares. Assim como estão, não se dispersa. É só olhar para a sua trás, virou e senta com o seu colega. Pode levantar-se para aqui, sentar frente a frente. Então, a questão é analisar a condução do debate. Como é que foi conduzido? Produziu resultados? O que de bom existiu? O que temos que melhorar? Muito bem, pelo tempo, acredito que já fizemos a nossa avaliação. Então, peço aos pares para partilharem aquilo que vocês fizeram em termos de avaliação deste debate.
Muito bem. Sim, pode ser. Sim. Quanto à comissão de debate, pode verificar que, no princípio, o moderador, iniciando o próprio debate, iniciou falando como introdução acerca dos efeitos da poluição do ambiente. Penso eu que, como uma questão introdutória, será necessário trazer aquilo que é a definição da poluição ambiental, de modo que este seja o ponto de partida para aquilo que é o próprio debate. E outra questão também que eu pude observar é a gestão dos participantes, a gestão do debate dos próprios participantes. Podemos perceber que era um único grupo de participantes em que atuava. Nesse caso, é como se os outros estivessem desligados. Acredito eu que é a função do moderador de fazer com que todos estejam dentro do próprio debate, fazer com que o debate não seja de duas ou três pessoas, mas seja de todos os elementos em que lá fazem parte. E também Bom, pode não esgotar, já que temos muitos pares, que é para não nos perdermos também. Muito obrigado. Em relação às colocações que o vosso colega traz, ele diz que poderia se definir o conceito primeiro, não é? Como introdução, e os intervenientes, não é? Temos aqui participantes, não é isso? Então, eles infringiram uma regra, concordam? Qual? Nem todos, né? Mas alguns. Qual foi a regra? Foi isso que ele disse? É verdade que não havia, nem todos participaram do próprio... Então, faltou a questão de participação ativa no debate. E deveria ser papel da moderadora acelerar para que estes coloquem. Pode-se colocar uma questão direcionada, por exemplo, não é? Muito bem. Eu penso que é esta a súmula que o vosso colega está a apresentar. Mais alguma observação dos pares? Bem, vamos gênero, não é? Agora uma menina. Um homem ou outro? O debate foi bem, mas a moderadora tinha que estimular para os participantes participarem. Mas ela fazia muitas perguntas que até parecia uma entrevista já, não um debate. Ela lançava muitas perguntas diferentes e acabavam saindo do foco. E o secretário, ao invés de dar a síntese final, acabou analisando o debate. São observações da colega, não é? Penso que todos nós acompanhamos. Cada um reflete e vai apresentar. Eu agora sou um moderador, não sei se estão a perceber. Então, eu não quero cair no erro da moderadora anterior. Vou indicar alguém para dizer alguma coisa. Sim? O pai acabou falando, o pai da Margarete, mas é isso que o tempo que ela dava aos participantes, alguns eram um pouco longos, alguns eram muito curtos, ela não conseguiu gerir o tempo. Não havia justiça no tempo. Pelo menos deu tempo. Nós aspectos a melhorar, obrigado. Já ver falar não é difícil, é muito fácil. Também já alguém que autoprontificou-se. Muito bem. Sim, o debate foi bem conduzido, só que não acabamos concordando com o sistema que foi usado. Tínhamos que tocar num colega que já tinha falado. Eu tenho aqui uma colega na minha frente que ficou bastante tempo sem falar. Eu não poderia tocar num colega que está mais longe. Eu gostaria de tocar essa que está de perto, mas não havia como, porque o sistema dizia que tinha que tocar a minha, já tinha falado. Ela acabou sentando durante todo o debate. Então, aí significa que há quem também falhou na estrutura da condução. Ele compreendeu, mas eu vi aqui alguém a cruzar, não é? Ele foi para uma posição diferente, também foi para uma posição diferente. Ela também foi para uma posição diferente. Não precisava ser exatamente aquela pessoa. Podia interagir dentro do grupo. Não está proibido isso. Muito bem. O debate está muito bom. Gostaríamos de continuar mais vezes, não é? Mas vemos aqui os conceitos, né? A partir do mapa de conceitos, vemos os conceitos, detalhamos conforme o trabalho foi feito. Agora estávamos aqui num debate e eu acho que é um debate que correu de forma bem fabulosa, não é verdade? Sim. Muito bem. Aquário. Procedimentos. Decida sobre o tópico para ser discutido usando a técnica aquário e decida quem vai estar dentro do aquário.
Peça aos voluntários para entrarem no círculo interno e para iniciar o debate. Incentive os que estão na parte externa do aquário a observar o debate com base em aspectos, critérios anteriormente acordados, como, por exemplo, o idioma usado, ações e ou linguagem corporal dos que estão dentro do aquário. Incentive os que estão de fora a tomar notas sobre suas observações. No final da atividade, facilite um resumo pedindo que os que estão no interior façam comentários sobre sua atividade. Convide os que estão de fora para fazer comentários e fazer perguntas sobre suas observações. Convide todos os formandos a experimentar o que aprenderam no círculo de debate. Difícil é o ficar